Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 português, PS82 português. É inacreditável que eu ainda recebo comentários dizendo que nós, pré-tribulacionistas, adotamos uma doutrina inventada por John Nelson Darby no ano 1830. Por favor, olhe o vídeo anterior onde eu falo especificamente a respeito de como esta acusação é falsa e não tem nenhuma base histórica. É uma mentira. Agora, eu gostaria de eu gostaria de postar nesses próximos dias ou semanas 2, 3, 4 vídeos, onde eu vou estar falando a respeito de evidências da ideia doutrinária do pré-tribulacionismo nos pais da igreja, nos escritos dos pais da igreja. O problema que os brasileiros vão ter, alguns pastores e teólogos brasileiros vão ter, é o seguinte: muitos desses textos estão no grego e não foram traduzidos para o português. Então, não existe no Brasil livros em português onde você possa ler esses textos. Você vai ter que ler inglês ou alemão para poder entender ou ter acesso a esses textos e então poder entender o que esses pais da igreja falaram a respeito do pré-tribulacionismo. O que eu vou estar fazendo, eu vou estar dando um resumo para vocês deste pequeno livro do autor chamado Lee W. Brainerd. O título em inglês é Recent Pre-Trib Findings in the Early Church Fathers. Ou seja, a ideia é que existem alguns escritos pré-tribulacionistas que foram encontrados recentemente nos escritos dos pais da igreja, uma igreja primitiva. Esses textos estão em grego e basicamente foram traduzidos recentemente eu quero dizer, para o inglês, foi traduzido para o inglês mais ou menos em 2023. Não é que esses textos estavam escondidos. Esses textos simplesmente não foram considerados seriamente de uma perspectiva profética. Até que alguém, como esse senhor Lee W. Brainerd e outros teólogos aqui nos Estados Unidos decidiram estudar um pouquinho mais a fundo a questão do pré-tribulacionismo na igreja dos pais da igreja, nos textos dos pais da igreja. Então, eu vou estar resumindo os capítulos desse livro. Não vou fazer todos os capítulos, porque existem várias pessoas aqui, por exemplo, Efraim o Sírio, Eusébios, Iraneus, aí a gente vê o Didaquê. Eu vou talvez estar fazendo 2 ou 3 vídeos, e nós vamos então estar olhando que, na realidade, a doutrina do pré-tribulacionismo já existia dentro dos escritos dos pais da igreja. Estamos falando aqui do século 2, 3 depois de Cristo. Uma coisa que é importante, e Lee W. Brainerd, ele mesmo não vai falar o seguinte, ele não vai dizer assim: estes textos provam que o pré-tribulacionismo é uma doutrina bíblica. O que Brainerd vai dizer, e eu estou de acordo com ele, é o seguinte: o único livro que pode provar que o pré-tribulacionismo é a doutrina correta é a própria Bíblia e a interpretação correta da própria Bíblia. Então esses vídeos aqui não é uma tentativa de provar que o pré-tribulacionismo está correto. Minha única intenção é provar o seguinte: que a ideia doutrinária do pré-tribulacionismo já existia na igreja primitiva. Esse é a única intenção aqui. Depois desses vídeos, aí então eu vou entrar mais detalhadamente na questão teológica e um estudo mais profundo das línguas, tanto no hebraico quanto no grego da Septuaginta e no grego koiné do Novo Testamento.
Então, ah, então nós vamos dar uma olhada primeiro historicamente e é provado que literalmente esses pais da igreja, no princípio da era da igreja, já tinham essa doutrina. Eu vou dizer para você o desafio que pastores e teólogos aí no Brasil vão ter, mas é um desafio que pode ser ultrapassado. É que esses textos não estão traduzidos para o português. Você vai encontrar esses textos no grego, no inglês e alemão. Então, se você não fala inglês e alemão, se você não conhece inglês e alemão, você vai ter um problema. E colocar no Google Translate para para traduzir o texto não vai te ajudar muito. Se você se diz ser um esperto nas línguas originais, Deus te abençoe, pegue os textos e basicamente faça a sua própria tradução. E aí vamos ver aonde você para. Neste caso, Lee W. Brainard é um estudioso profundo, é um estudioso das línguas originais. Ele, na realidade, era pós-tribulacionista e se converteu ao pré-tribulacionismo depois de estudar profundamente as línguas originais, os textos nas línguas originais a respeito desta doutrina. Então, você vai ouvir o resumo que eu fiz a respeito de cada um destes capítulos, e você não vai estar ouvindo minha voz, ok? Eu usei o computador e a grande tecnologia de inteligência artificial para ser um pouquinho mais rápido na leitura destes textos, tá bom? Mas o resumo é meu e vem do livro. Crédito tem que ser dado a quem deve ser dado. Vem do livro do irmão Lee W. Brainard. Deus abençoe. Eu espero que você possa entender que existem fatos históricos comprovados, documentados, que a doutrina do pré-tribulacionismo não é nada moderno. É a doutrina dos pais da igreja. É a doutrina de Policarpo, discípulo do apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo. A doutrina do pré-tribulacionismo é a doutrina correta. Resumo: Metodologia e reflexão pessoal, de Brainard. Brainard descreve seu processo de pesquisa, observando que ele tropeçou na primeira referência enquanto conduzia pesquisas sobre o termo grego apostasia, em 2 Tessalonicenses 2:3. À medida que continuou sua pesquisa, examinando mais de 150 obras, ele descobriu essas 10 passagens cristalinas sobre o arrebatamento pré-tribulacional. O autor compartilha seu entusiasmo pessoal sobre essas descobertas, afirmando: quando descobri a primeira dessas referências a um arrebatamento pré-tribulacional nas obras gregas de Efraim, o sírio, mal pude acreditar no que estava lendo. Era tão enfático e claro. À medida que minha pesquisa progredia e os testemunhos claros de um arrebatamento pré-tribulacional começavam a se acumular, meu nível de empolgação foi às alturas. Conclusão e implicações. Brainard conclui que essas passagens de Efraim, o sírio, fornecem evidências históricas significativas de que a teologia do arrebatamento pré-tribulacional não foi uma invenção moderna, mas teve precedentes claros nos escritos da Igreja primitiva. Ele expressa a esperança de que essas descobertas sejam uma bênção para todos os que amam as Escrituras proféticas e a esperança gloriosa que elas oferecem para a Igreja. A importância do artigo reside em sua contribuição para o debate histórico sobre a teologia do arrebatamento pré-tribulacional. Ao apresentar essas passagens, anteriormente negligenciadas ou não traduzidas, Brainard fornece evidências que desafiam a crítica comum de que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional se originou na década de 1830 com J. N. Darby. Em vez disso, ele argumenta: essas passagens demonstram que tal ensino existia na igreja primitiva, especificamente nos escritos de um respeitado padre da igreja do século IV. Resumo do capítulo sobre Efraim, o sírio. Em seu artigo, Efraim,
o Sírio, 10 passagens não descobertas sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Lee W. Brainard apresenta uma análise convincente de escritos anteriormente negligenciados ou não traduzidos de Efraim, o Sírio, um pai da Igreja do século IV. A pesquisa de Brainard revela 10 passagens distintas que, segundo ele, fornecem evidências claras do ensino do arrebatamento pré-tribulacional na Igreja primitiva, desafiando a crítica comum de que esta doutrina é apenas uma invenção moderna. Contexto e significado. Brainard começa explicando a importância de suas descobertas, observando que essas passagens foram encontradas nas obras gregas de Efraim, que estão amplamente ausentes das coleções padrão de traduções em inglês dos pais da Igreja. A maioria dessas obras nunca foi formalmente traduzida para o inglês, o que explica por que escaparam da atenção nos círculos de estudo profético. O autor traduziu pessoalmente essas passagens do grego, acessando-as através do banco de dados Thesaurus Linguae Graecae. A descoberta dessas passagens é descrita como informação potencialmente explosiva, porque reforça significativamente as evidências existentes de que a escatologia pré-milenar e pré-tribulacional sobreviveu até o período patrístico antes de ser amplamente substituída por interpretações alegóricas e teologia de substituição. Brainard enfatiza que, embora essas passagens não provem a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, que ele sustenta ser domínio exclusivo das Escrituras, elas estabelecem, além de qualquer sombra de dúvida, que havia um testemunho claro e forte do arrebatamento pré-tribulacional na Igreja primitiva. As 10 passagens principais. O artigo apresenta metodicamente 10 passagens de várias obras de Efraim, o Sírio, cada uma com o texto grego original, título em latim, informações bibliográficas e observações interpretativas de Brainard. As passagens expressam consistentemente vários temas-chave. 1. Em sermão sobre o arrependimento e o julgamento e a separação da alma do corpo, Efraim afirma que os eleitos serão reunidos antes da tribulação, para que não vejam a confusão e a grande tribulação que virá sobre o mundo injusto. Brainard observa que esta é uma apresentação clara de um arrebatamento pré-tribulacional. 2. De sobre os pais que completaram seu curso, Efraim contrasta aqueles que são escolhidos e reunidos no porto da vida para que não vejam a tribulação, com aqueles que verão os santos em glória, voando na luz, nas nuvens do ar, para encontrar Cristo, o Rei da Glória, enquanto eles mesmos estão na grande tribulação. 3. Em sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Efraim descreve como os justos serão arrebatados nas nuvens para encontrá-lo, enquanto aqueles que são preguiçosos e tímidos como eu permanecerão na terra, tremendo. Brainard observa que este contraste retrata indiscutivelmente um arrebatamento pré-tribulacional. 4. A passagem do Sermão sobre a vinda do Senhor e o fim da era e a vinda do Anticristo inclui uma oração para que os crentes possam ser libertados da tribulação que está prestes a vir sobre a terra, para que não a vejam de modo algum, nem a própria besta, nem mesmo ouçam seus terrores. Brainard observa que isso ensina enfaticamente um arrebatamento pré-tribulacional. 5. De sobre a paciência e a consumação desta era, e sobre a segunda vinda. Efraim ora para que os crentes possam ser libertados da ira que virá sobre os filhos da desobediência. Brainard observa que Efraim emprega frases como o tempo da ira como sinônimo de tribulação. 6. Em 55 bem-aventuranças, Efraim afirma: bem-aventurado é aquele que incessantemente se lembra do temor do inferno e se apressa a se arrepender
sinceramente com lágrimas e gemidos no Senhor, pois será libertado da grande tribulação. Esta passagem retrata indiscutivelmente um arrebatamento pré-tribulacional, segundo Brainerd. 7. Do sermão sobre a ressurreição dos mortos, Efraim ora. Conta-nos, dignos Senhor, do arrebatamento dos justos, quando eles te encontrarem, o Mestre, nas nuvens, para que não sejamos provados pelo julgamento amargo e inexorável. Brainerd observa que isso claramente ensina que a Igreja será arrebatada às nuvens para evitar o julgamento amargo e inexorável. 8. Em A Destruição do Orgulho, Efraim ora para que o Senhor nos tire, nos remova do medo vindouro e nos considere dignos daquele arrebatamento quando os justos são arrebatados nas nuvens para o ar para encontrar o Rei da Glória. Brainerd observa que este é um forte testemunho para um arrebatamento pré-tribulacional. 9. De como a alma deve orar a Deus com lágrimas. Efraim afirma: bem-aventurados são aqueles que choram dia e noite para que sejam libertados da ira vindoura. Brainerd observa que a libertação de Efraim antes da ira vindoura é claramente um arrebatamento pré-tribulacional. 10. Em Sobre os abençoados e os amaldiçoados, Efraim repete: bem-aventurados são aqueles que choram dia e noite, porque serão libertados da ira vindoura. Brainerd observa que este é outro ensino claro de um arrebatamento pré-tribulacional.